Olá, queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos nesse momento especial para todos nós, esse momento em que nós nos reunimos através dessa reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás, nos encontrando aqui justamente para refletirmos juntos, angariando então as forças que tanto nós necessitamos, especialmente as forças espirituais, as energias espirituais de que tanto nós necessitamos para seguir adiante na nossa caminhada, na nossa trajetória espiritual no orbe terrestre, nesse ciclo reencarnatório que nos encontramos no planeta Terra. Peçamos a Deus agora nesse instante que Ele nos ampare. Façamos então para que nós possamos iniciar a nossa reflexão da reunião através desse momento de luz que será para cada um de nós. Façamos a nossa prece de abertura, para a qual eu peço a ajuda de todos vocês, vibratoriamente. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que estamos tendo pelo nosso dia, pelos nossos momentos bons, momentos difíceis também, mas que nunca, Senhor, tem nos faltado a tua força, o teu amparo por intermédio da espiritualidade amiga. Quero agradecer, Senhor, por mais uma vez aqui podermos nos reunir em teu nome, buscando-te através do teu evangelho, a fim de que estas luzes se façam presente em nossa consciência, em nossa mente, em nossa alma, para que a força, o amor, a luz do teu amor, possa refletir o bastante a ponto de nos fortalecer para a caminhada. Não só possamos entender a tua mensagem, Senhor, mas que possamos nos sentir fortes o bastante para desempenhar sempre o processo de vivência dos teus ensinamentos. E é debaixo da tua proteção, por intermédio da espiritualidade amiga dos teus emissários, Senhor, nós então queremos dar por aberta mais uma reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Muita paz a todos, queridos irmãos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais essa reunião. Nós vamos, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, presente conosco vibratoriamente nesse instante, espiritualmente presente, para que possamos permutar essas reflexões importantes para cada um de nós. Portanto, então vamos hoje estar abordando a questão da fé, o poder da fé, o quanto é importante para cada um de nós. E nós vamos nos apoiar inicialmente na citação de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Lembrando que esta mesma passagem se encontra registrada também no Evangelho segundo o Espiritismo, ali colocada por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na leitura, na mensagem ali colocada, intitulada Poder da Fé. E para este, eles ali colocaram a passagem a qual eu citei para vocês, do evangelista, relatada pelo evangelista Mateus. Essa passagem é a seguinte, aonde assim diz: quando ele veio ao encontro, ou seja, quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas das vezes no fogo, muitas das vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar.
Jesus então respondeu, dizendo: ó raça incrédulos, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio ou os espíritos equivocados que ali se encontravam influenciando aquela criança, este saiu do menino, que ao mesmo instante ficou são, voltou ao seu normal. Os discípulos vieram então, vendo aquilo, e a ter com Jesus em particular. E então, em particular, perguntaram para Jesus: por que não podemos, nós mesmos, outros, expulsar aqueles demônios, ou aquele demônio, ou aqueles espíritos maus, equivocados, que se encontravam influenciando aquela criança? Então Jesus responde aos discípulos, dizendo: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Assim foi dito e respondido por Jesus. Nós temos, à luz da doutrina espírita, sempre o esclarecimento importante quanto a extrairmos os ensinamentos ou o sentido espiritual dos ensinamentos do Cristo. A doutrina espírita, sendo ela o cristianismo redivivo, tendo então essa característica e essa missão maravilhosa de clarear as nossas mentes com os sentidos espirituais do que foi dito por Jesus, a fim de que ela possa alavancar para a humanidade o crescimento espiritual, a evolução espiritual. E nada melhor para que a evolução espiritual aconteça, nada mais necessário do que, primeiramente, entendermos a mensagem a que nos é trazida pela espiritualidade maior, pelos grandes profetas, especialmente o nosso Mestre Jesus. Assim, a doutrina espírita vem dizendo para nós, através da pessoa de Allan Kardec e do professor Hipólito Leon Denizar Rivel, dizendo para nós que essas montanhas a que se referiu Jesus, essas montanhas que a fé transporta, são exatamente as dificuldades, as resistências e a má vontade. Aliás, lembrando aqui, fazendo um parêntese aqui com a palavra utilizada por Allan Kardec, resistências e má vontade é o que não falta ainda no grau evolutivo que nos encontramos. Todos nós ainda resistimos muito ao progresso. Resistimos muito em destruir, por exemplo, em nós, a força ainda muito grande de manifestação do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Portanto, a má vontade. Porque nos falta vontade ainda firme para que estas ações de crescimento, obstruindo ali, desobstruindo, vamos assim melhor dizer, desobstruindo o caminho da evolução, porque retirando aquelas pedras que nos atrapalham, que é o orgulho e o egoísmo, e tudo que emana do orgulho e do egoísmo. Então, por isso Kardec vem dizendo que as montanhas que a fé transporta
são as dificuldades e também as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, entre nós, ainda quando se trate das melhores coisas. Diz ainda Kardec que os preconceitos, rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. E diz também Kardec que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. Agora, a fé vacilante, diz Kardec, dizendo ele que a fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. É muito, muito interessante as colocações de Allan Kardec em torno do poder da fé. Falando então da fé, não é? Nós vamos então fazendo algumas reflexões interessantes para que possamos clarear as nossas ideias no caminhar evolutivo que todos nós nos encontramos, todo o material veiculado em torno do esclarecimento de cada um de nós é indispensável. Então lembremos que a fé é então um sentimento instintivo que nasce com o espírito, crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino em toda e qualquer situação está sempre promovendo e ampliando nosso crescimento pessoal. Essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Atingiu-se o grau de evolução maior, essa fé também atinge a sua plenitude. Tais valores se encontravam inicialmente em estado embrionário e ao longo das encarnações sucessivas estruturaram-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso instintivo e também intuitivo do ser humano ligado às faixas da fé é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar sem ter atravessado as fases básicas da fonética, isto é, resmungar, balbuciar, soletrar e silabar. Isso é claro. Então, deste modo, o ser humano imaturo, apesar de criado com esse sentimento instintivo da fé, também atravessa um vasto período de desenvolvimento, que não se dá por mudanças abruptas, repentinas, mas por uma série de sensações e percepções, às vezes mais
ou menos demoradas, conforme a vontade e a determinação do próprio Espírito. Então, consequentemente, a fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos. É também trabalho, desenvolvimento. Ela é desenvolvida e então estimulado ao longo do tempo. Ela pulsa, então podemos assim dizer que a fé pulsa em todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. Encontra-se na renovação do mineral, rompido que se restaura a si mesmo. Aparece no fototripopismo das plantas em crescimento. Impulsiona também o relógio interno que incita as aves a efetuar suas migrações, quase na mesma época em todos os anos. Aguça o regresso ao lar, ou seja, estrutura a capacidade de orientação e localização observada em certos animais domésticos. A fé também estimula o homem selvagem a nutrir a crença na existência de um ser supremo que eles adoram nos fenômenos e elementos da natureza. Entretanto, nós vamos entender que dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós e, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas ou não entendidas que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem nossa existência. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza, a arte divina, garante nossa própria evolução. Mesmo quando tudo pareça ruir em nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará a certeza de que, mesmo assim, estaremos sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho com clareza e nitidez. No universo, nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência, nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. A criatura que aprendeu a viver
o encadear dos fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesma. As grandes tragédias, por exemplo, não significam castigos e punições, porém, maiores possibilidades futuras para a obtenção de uma melhoria de vida íntima e, paralelamente, de plenitude existencial. Em face dessas realidades, a fé aperfeiçoada faz com que possamos avaliar em todas as ocorrências uma constante renovação enriquecedora. Quando todas as árvores estão despidas, é que se inicia um novo ciclo em que elas reúnem suas forças embrionárias e instintivas da fé para novamente se vestir de folhas, flores e frutos. Tudo na natureza obedece ritmos. São processos da vida em ação. No final de um ciclo, nossa energia declina para, logo em seguida, reunirmos mais forças para uma nova incursão renovadora. A cada nova etapa de crescimento, talvez nós sintamos temerosos e inseguros, a exemplo de certos animais que perdem momentaneamente seus revestimentos protetores. Depois, no entanto, nos sentimos melhor adaptados ao nos cobrirmos com elementos e estruturas mais eficientes e que nos permitam prosseguir mais ajustados em nosso novo estágio evolutivo. Assim acontece com todos. Seremos atingidos por um sereno bem-estar quando também visualizarmos antecipadamente as provindouras oportunidades de reconforto, prosperidade e segurança que a vida nos trará após atravessarmos os ciclos amargos do renascimento interior. Confiança em que tudo está justo e certo, e em que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas, alicerçar-se nas palavras de Jesus. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. E a convicção perfeitamente ajustada a uma compreensão ilimitada dos destinos, dos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. Em muitas ocasiões, somente usando os recursos interpretativos da fé, nos grandes choques e tragédias, é que podemos notar o processo de atualização que a vida nos oferece
porquanto o significado de um acontecimento é captado em plenitude apenas quando decifrado. É o único caminho que nos permitirá encontrar a verdadeira compreensão e entendimento dos fatos em si. Entretanto, quando não traduzimos no decorrer dos acontecimentos nossos episódios existenciais, sentimos que nossa vida vai se tornando inexpressiva, sem nenhum sentido, porque vamos perdendo contato com as mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Aqui estão, vamos agora ver, aqui estão algumas interpretações de fatos aparentemente negativos, quando na realidade são profundamente positivos. Para vencermos a doença, é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar nosso psiquismo descontrolado na grande maioria das vezes. Também, sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida, na verdade, são mensagens silenciosas, alertando-nos que nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos. Também, quando deparamos com a perda de criaturas queridas, pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, doentios, né? Tanto para quem parte, quanto também para quem fica. Devemos também lembrar e observar que a alucinação e a loucura podem nos adestrar para maiores valorizações da realidade, afastando-nos de fantasias e aparências. Os vícios de qualquer matiz podem estabelecer nos indivíduos normas corretivas na vida interior, a fim de que aprendam a lidar e a controlar melhor suas emoções e sentimentos. Quando ocorre uma traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante os outros. Quando acontece o desprezo, quando nos deparamos com o desprezo ou desconsideração de alguém, podem ser isto emissões educativas, impulsionando-nos a um maior amor a nós próprios. A nós próprios. O ser humano de fé, então, não é crédulo, nem fanático. É antes o indivíduo que distingue os lucros e vantagens inseridos nos processos da vida. Compreende a consequência de fatos interconectados, aprimorando-se paulatinamente para intensificar sua estabilidade e harmonia e, como consequência, seu agradecimento, seu também crescimento e espiritual. Em síntese, a fé como força
instintiva da alma guarda em si possibilidades transcendentes e poderes infinitos. Ao ampliá-la, o homem se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo com o próprio ritmo da vida como um todo. Agora, o grão de mostarda, na comparação feita por Jesus, representa a minúscula semente como sendo o impulso imanente que começa a se formar no princípio inteligente, nos primeiros degraus dos reinos da natureza. Ao longo dos tempos, se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo e de ações poderosas. Devemos então compreender, por fim, que o poder da fé realmente transporta montanhas e que para o espírito nada é inacessível, pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão e sabedoria, a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Muito bem, queridos irmãos, ficamos aqui com essas reflexões importantes para cada um de nós. Que possamos levá-las aos demais companheiros nossos, a outros tantos, que possamos levá-las aos momentos aonde nos encontramos buscando melhorias interiores no nosso comportamento, na nossa maneira de ver a vida, na nossa maneira de se relacionar com a própria vida, com o próprio planeta, com nós mesmos. Que nós façamos essas reflexões e utilizemos delas como alavanca de crescimento e de harmonização para cada um de nós no decorrer da nossa caminhada evolutiva. Nos preparemos agora, queridos irmãos, para recebermos o paz à distância. Cada um, então, nesse instante, se prepare para, então, receber aí em seu lar, aonde estiver, nesse instante, o amparo por parte dos emissários divinos, por parte dos espíritos amigos, comandados pelo médico dos médicos, que é Jesus. Que nós possamos sentar, relaxar, nos colocar vibratoriamente, adequadamente, para podermos receber a presença dos fluidos benéficos emanados do nosso Mestre Jesus e através da vontade do Pai, a fim de que nós possamos receber, de acordo com o nosso merecimento, o amparo de que tanto nós necessitamos. Mestre Jesus, amigo nosso, de todas as horas, agradecemos-nos, especialmente agradecemos. Mas aproveitamos esses instantes de harmonia, Senhor, para que
visite o nosso interior, visite a nossa casa, visite os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Visite com as tuas energias, visite com a tua luz de bênçãos, com o teu amor, por intermédio dos emissários, amigos espirituais, adentrando ao meu lar, a minha casa, envolvendo e energizando todos os ambientes da minha casa, do meu lar, incluindo então os familiares, aqueles que ali estão, energias revigoradoras, das forças, para que possamos continuar caminhando acertadamente, Senhor, acertando mais e errando menos. Que essas mesmas energias, Senhor, possa penetrar o nosso perispírito e, por sequência, o nosso corpo físico, a fim de que então estas mesmas energias curadoras possa atingir aquele órgão mais necessitado, se assim for, Senhor, da tua vontade, se assim for do nosso merecimento. Que essas energias atinjam os órgãos que mais necessitam e que então a tua luz também possa refletir em nossas consciências, clareando-nos, esclarecendo-nos, iluminando-nos para a caminhada cotidiana, Senhor, a que nos encontramos no planeta. Que esta mesma energia administrada por teu amor e, por conseguinte, pelos teus emissários, pelos espíritos amigos, se estenda até aos nossos entes queridos, a todos aqueles que já nos precederam para a vida espiritual, que lá já se encontram, desenfeixados já do corpo físico, Senhor, amparando-os nos seus processos de restabilização, de equilíbrio e de aquisição de saúde espiritual. Promova, Senhor, para todos estes o equilíbrio necessário, a harmonia de que tanto eles necessitam, aonde eles estiverem, Senhor, na situação que estiverem vivendo, seja elas qual forem, o teu amor, as tuas energias os encontre, trazendo-os o conforto, a esperança de que tanto precisam para continuar caminhando. E assim, Senhor, rogamos para todos os nossos irmãos em humanidade, para todos que fazem parte não só da nossa comunidade espiritista, não só da nossa cidade, não só do nosso estado, do nosso Brasil, do nosso país, mas de todo o planeta. Todos estes que se encontram no momento encarnados, vinculados a esse ciclo reencarnatório de provas e expiações. Forças, Senhor, para todos. Forças, a fim de que possam caminhar produtivamente no campo espiritual. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que a tua paz permaneça no nosso íntimo, iluminando os nossos passos, a fim de que possamos crescer com as lições que nos é enviada e que saibamos ter a sensibilidade, Senhor, de no caminhar de cada um de nós, diante de todas as lições que nos vêm, que saibamos compreender e assimilar corretamente essas mesmas lições, como material rico que é para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, que a paz se faça sempre no íntimo de cada um de nós e que possamos desenvolver sempre a sabedoria ao nos relacionar com tudo.
Queridos irmãos, com essa prece, nós agradecemos a presença de cada um de vocês, a participação de cada um de vocês, vibratoriamente, espiritualmente, o qual eu rogo a Deus que os ampare, fornecendo a cada um de nós uma nova oportunidade como esta, que nós possamos na semana que vem estarmos novamente juntos, nesse momento de reflexão e de aprendizagem, angariando as nossas energias que tanto precisamos. Obrigado, meus queridos irmãos, muita paz a todos vocês. E que nós estejamos, como eu disse, mais uma vez, numa próxima oportunidade, juntos, para realizarmos mais uma reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Muita paz a todos e o meu abraço espiritual, vibratório a cada um de vocês. Fiquem com Deus, agora e sempre.